O que você tá esperando encontrar aí dentro? O Krampus. Eu achei que legal que tem aqui um Infeliz Natal pra Todos. Eu gostei, achei. Né? Porque se a Não pessoa é vai ver criativo, esse... mas é divertido. Se a pessoa vai ver esse filme no Natal, vai ser infeliz mesmo. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina. E o vídeo de hoje é mais uma das nossas grandiosas listas estúpidas de filmes. Dessa vez é uma bem óbvia, na verdade, mas que a gente demorou pra fazer, é uma lista especial natalina de filmes ruins de Krampus. Pra quem não sabe o que é o Krampus, não tem problema, porque o roteirista de nenhum desses filmes sabia o que o Krampus era também. Mas basicamente o Krampus é um Papai Noel malvado. Se o Papai Noel é o bom velhinho que dá presente pras crianças que foram boas no ano, o Krampus é... Mal demoninho. O mal demoninho que aparece na noite de Natal e dá carvão para as crianças que foram malvadas ao longo do ano. O Krampus acho que foi uma figura meio underground do folclore natalino, a gente nunca ouvia falar de Krampus nos anos 2000, nunca aparecia muito nos filmes, mas não sei por que cargas d'água. De 2010 pra cá, começou a ter muito filme de Krampus. Ou pelo menos filmes que tem Krampus no título, né? E eu já falei aqui na Trecheira algumas vezes, eu tenho meu histórico pessoal com filmes de Krampus. Há muito tempo atrás eu fui assistir um filme de Krampus que estava na Netflix, na época que eu achei que existia um só, que eu achei que fosse o Krampus de 2015 do Michael Dougherty. Mas na verdade era outro filme chamado Krampus, o Justiceiro do Mal, de 2013, que foi uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Desde então eu já fiz umas revals aqui no canal do Krampus de 2015, que é o Krampus bom, e desse Krampus de 2013, que é o Krampus ruim, e da continuação dele, que é o Krampus o Diabo Retorna ou qualquer palhaçada. Todos esses já têm vídeos separados aqui no canal, então esses não foram considerados na nossa maratona de Krampus. A gente decidiu falar de todo o resto, que são 5 filmes. Que é o lixão do lixão. O pessoal nos comentários pediu uma retrospectiva de Krampus, o que pra mim não faz muito sentido, porque Krampus não é uma franquia. Os filmes não têm ligação um com o outro, não tem nem a mesma criatura. A única conexão entre eles mesmo é que supostamente eles têm o Krampus no filme, mas alguns nem isso tem, né? E a gente vai falar dos 5 filmes de Krampus que sobraram aqui pra gente falar no canal, mas antes a gente vai pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já viram algum desses filmes, o que vocês acharam deles. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também, de listas pra gente fazer. E também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui no canal e quer apoiar a gente, ajudar a gente a pagar uma terapia, seja membro da Trecheira. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera pros membros aqui no canal. Também já vou liberar aqui um aviso de spoilers, porque ninguém se importa. E é isso, né? Vambora, vamos colocar essa energia lá em cima e vamos falar de filme de Krampus. Geralmente a gente fala nas listas as características que os filmes têm em comum antes de entrar neles separados, mas acho que esses aqui só tem uma característica em comum mesmo. Todos eles são uma bosta. E nenhum deles tem Krampus. E nenhum deles tem um Krampus de verdade. Então a gente vai pro primeiro filme, a gente vai falar na ordem que a gente assistiu e não na ordem que eles lançaram. E o primeiro acho que é o mais recente da lista, que se chama Krampus Origins, que é de 2018. Foi dirigido por um cara chamado Joseph Mbar, mas ele foi escrito por um outro cara chamado Robert Conway, que é o nome pra se guardar aqui, que ele vai voltar mais tarde nessa lista. É o nosso Mark Polônia do Krampus. É o Mark Polônia do Krampus. Ele existe. Então, Karina, Krampus Origins, qual é a trama de Krampus Origem? Tem umas crianças num orfanato, uma coisa meio chiquititas, e aí elas acham uma revista Witch, e aí elas fazem umas mandingas lá na revista Witch e despertam o Krampus. Quantos por cento desse filme você viu, Karina? Eu diria uns 70. Eu não vi o Krampus. Eu talvez tenha dormido antes e não tive muito interesse de retomar. Mas eu tô aqui. Ah não, mas esse filme é muito chato. Eu dormi, você dormiu, Senhor Presas dormiu, Jesus dormiu, todo mundo dormiu vendo esse filme. Esse filme é uma merda. Uma coisa que a gente percebeu que é bem recorrente nesses filmes do Krampus por algum motivo é que os caras tentaram meter um filme de época. O filme se passa em 1918 ou alguma coisa assim, ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Cara, isso é uma coisa que eu não entendo. Você tem consciência de que você tá fazendo um filme underground com orçamento baixo. Aí ao invés de você tentar simplificar a tua vida e fazer, vou fazer um filme que se passa nos tempos atuais. Não, tu mexe na Primeira Guerra Mundial. Gente, pelo amor de Deus. Assim, respeita a coragem, respeita a determinação. Mas porra. Mas não bastasse isso, eles colocaram uma introdução extensa que acontece na Primeira Guerra Mundial. E aí tem uns soldados entrando nos lugares que são claramente uns estacionamentos, uns prédios abandonado atual, mas que eles estão falando, estamos aqui infiltrados em território alemão
alemão, você fala, cara, não fode, tá ligado? Mas a trama do filme é isso, né? Esse orfanato, meio convento também, tem umas freiras, porque é claro que tem, a gente sempre acaba em filme de freira aqui no canal. Quando o filme começou, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô fazendo filmes estúpidos de freira parte 2. Não é possível. E aí tem a personagem da professora, que o marido tá na guerra e ele morre, e aí o livro de magia que ele achou com os alemães vai pra ela. E aí tem essa personagem da faxineira que manja das magias, meio Wicca, e as crianças tentam fazer um negócio e invocam o Krampus, que demora bastante pra aparecer, inclusive, porque o filme, na verdade, é só um monte de gente conversando num cenários ruins. E tem esse monte de personagem aleatório, as crianças principais são as duas meninas que lê a revista Witch, e o menino que fala... É a Millie e a Pata. Isso, uma piada de Witch? No Chiquititas. Ah, ok. E parece muito que eles tentaram fazer uma coisa meio American Horror Story Asylum, tipo, colocar esses dilemas que acontecem no convento ali, tipo, a freira que manda em tudo porque o padre que é o cabeça do lugar, na verdade, é um cara bêbado, incompetente. E ele foi um padre bêbado tão convincente que eu tava na minha dúvida se era o ator que tava bêbado mesmo. Ele tava, com certeza. Aquilo ali é ator de método. Escola Jared Leto de atores. E aí tem o personagem da reviravolta, que é completamente óbvio, que depois que invocam o Krampus aparece uma nova criança do orfanato do nada, que é super sombrio, e aí ele tem uma cena de transição maravilhosa com os efeitos de After Effects horrível. Porque o que não falta nesse filme é efeito questionável, né? Quando eles fazem magias, realmente aparecem uns efeitos de PNG, de After Effects muito cafona na tela. Tem um ponto de vista do Krampus, que eles meteram um filtro tenebroso também. E nem cena de morte presta aqui, tipo, tem efeito prático. A maioria das mortes nem acontece, a gente nem vê. A gente só vê as pessoas com um sanguinho na cara depois. O Krampus, que a Karina nem viu aparecer no filme, aparece em alguns planos só. E ele é um maluco com um efeito de foguinho em volta de After Effects, que tá vestido um capacete de gladiador com os chifres. E ele, na verdade, fica parecendo o baixista do Gore, que se veste meio de soldado romano. E sabe o que o Krampus faz quando ele aparece, Karina? Ele é um palestrinha do caralho. Ele aparece e ele começa a falar. E aí tem uma cena extensa dele conversando com a personagem da professora. Mas conversando o quê? Não sei, falando, explicando o filme. Falando, tipo, você não vai escapar de mim, porque eu sou o Krampus, eu faço magia, eu sou um demônio, vou te levar pro inferno. E aí ele tem uma voz grave, cheia de efeito, que claramente foi gravada na pós. A mixagem de som é vergonhosa. Nas cenas de ação que acontecem no começo na guerra, quando os caras atiram com a arma, o tiro tá tão baixo na mixagem que você nem escuta direito. Eu nem lembro como é que eles resolvem o negócio da trama no final, acho que eles só leem o livro, fazem uma magia e o Krampus vai embora, alguma coisa que não foi muito marcante, mas o que eu achei bem curioso desse final é que a professora, ela tem um amuleto que protege ela do Krampus. Por isso que o Krampus fica conversando com ela, não pode atacar uma mulher. A faxineira que manja das bruxarias, ela tá com as crianças lá, e aí eles falam, nossa, a professora está em perigo, a gente tem que ajudar ela. E aí quando ela chega pra ajudar a professora, sabe o que ela faz? Ela vira lá e fala, ahá, Krampus, você não pode atacar ela porque ela está com um amuleto. E o Krampus vira e fala, é verdade, mas eu posso atacar você. Aí ele taca fogo na mulher e ela morre. Então, basicamente, ela foi lá só pra morrer de graça e não ajudou em nada. Show. Esse filme é uma bosta, não tem mais o que falar dele. O próximo filme é um chamado Mother Krampus, saiu em 2017. E Mother Krampus não é nem o nome original dele, o nome dele é 12 Mortes de Natal. Ele foi distribuído pela grande ITN Distribution, né? Que já virou um presságio da merda. A ITN, quando aparece a logo ali, você já me dá até um negócio, uma quizila. Trama de Mother Krampus, Karina. Ah, é igual Rua do Medo, parte 3. É uma bruxa que foi enforcada injustamente, e aí ela volta, e aí possui as pessoas, e não tem Krampus na história. Na verdade, Karina, você confundiu, porque a trama desse filme, ela não se ajuda. Porque os caras, eles podiam só simplificar, né? Tipo, a bruxa foi executada no passado na cidade. Sabe qual foi o passado? Foi em 1992. Os malucos enforcaram uma mulher de bruxa em 92. Não, gente. Não, gente, isso é crime. Que é isso? A bruxa na fogueira em 92? Mas aí acontece que em 1992, umas crianças estavam desaparecendo na cidade e eles falaram, essa mulher aí, essa Molly, é bruxa, ela tá matando a galera, e enforcaram a mulher. Só que o que acontece é que a Molly, antes de morrer, invocou uma outra bruxa que tinha morrido há muito tempo atrás na cidade, que era a Frau qualquer coisa, não lembro, o nome é alemão. Fraulein Maria. Fraulein Maria. É uma freira também, era outro filme de freira, no fim das contas. E aí, a bruxa que vem atacar a galera não é a bruxa que eles enforcaram, mas sim o espírito da bruxa de muitos anos atrás, que foi invocada pela mulher
mulher que eles enforcaram porque acharam que era uma bruxa. Porque pra que você pode simplificar uma história se você pode complicar? Eu não entendi Mother Krampus. E aí rola essa coisa meio Fred Krueger, porque a bruxa que foi invocada pela bruxa que a galera matou chega pra sequestrar os filhos e matar a galera que enforcou ela. E o filme vai intercalando entre essa bruxa atacando as pessoas e entre um drama muito desinteressante da família principal. O drama, na verdade, é até engraçado, porque o que acontece é que tem essa família protagonista, que é a filha, a mãe e o avô. O marido, que é o pai da filha, largou a mulher e foi passar o Natal com a amante dele. Só que aí a filha convida os dois pra ir passar o Natal com ela sem a mãe saber, e eles aceitam. Então eles chegam lá e criam um climão. E o avô fica óbvio que ele tá envolvido em alguma merda desde o começo. É o típico personagem que claramente tá envolvido em tramóia. E aí, como se não bastasse o filme ter essa história totalmente complexa e desinteressante, ele ainda faz 2 flashbacks pra explicar 2 vezes uma coisa que a gente já sabe. E é claro que tem a reviravolta óbvia, que a todo momento a gente já imaginava que a bruxa, na verdade, não era bruxa. Reviravolta da Rua do Medo, que aliás Mother Krampus saiu antes de Rua do Medo, né? Então... Tá aí outro filme que pode ter inspirado outro filme. Será que Rua do Medo não foi inspirado em Mother Krampus? Provavelmente não. Provavelmente, com certeza não. Mas fica aí o questionamento. No final, quem era a assassina de verdade que estava sequestrando e matando criança lá nos anos 90 era a avó, que não é muito presente na trama, porque o avô, ele ajudou ela a cobertar os corpos das crianças que ela matou, mas falou, não quero mais saber de você não, se vira. Sensato, achei. Ajudou, mas também falou, não é igual o Pearl, que viu a doida lá com a família inteira morta na mesa e falou, ai, lindinha, doidinha. Não, ele ajudou, mas falou, mete o pé, cara. Só que aí, quando ele revela que tem uma mulher específica que é a culpada por tudo que aconteceu, a bruxa matar muita gente aleatória e gente inocente na trama não faz muito sentido, porque a bruxa não era uma bruxa no fim das contas, né? Às vezes é por isso que eles colocaram 2 bruxas, porque a bruxa do bem não é a que tá matando, a que tá matando é a Fraulein Maria, que é a bruxa do mal de verdade de 400 anos atrás. Gente, não. Você lembra da maquiagem da bruxa, Karina? Parece eu quando durmo de maquiagem, e aí eu acordo, parece com a cara toda cagada. É a maquiagem da bruxa. Quando você faz aquele olhão preto, aí vai dormir... Aí no dia seguinte você esfrega o olho e fica toda... É exatamente isso que eles fizeram. O filme tem um visual horrível, outra coisa recorrente também, mas é aquele visual de sempre de filme barato, você bate o olho e fala, isso com certeza é um filme da ITN. É aquela fotografia cagada que os planos da mesma cena estão com uma iluminação completamente diferente, nada bate com nada. E tem várias decisões de direção que não fazem muito sentido. Quando a Fraulein Maria aparece, ela tá caçando a protagonista, né, a criança, e ela começa a quebrar o armário com a marreta. No começo ela quebra as portas do armário pra ver que a criança tá lá dentro, beleza. Mas ela continua. E ela só faz isso porque ela tem que estar ocupada com alguma coisa pra criança conseguir fugir do quarto. E aí ela só fica quebrando um armário que tá vazio, que ela sabe que tá vazio, não faz sentido. Mas, em contrapartida, a gente tem que elogiar também. Mother Krampus é um filme que tem umas cenas de morte bem interessantes e bem natalinas. Tipo, a babá sendo pendurada como uma decoração de Natal, que eu achei fascinante. Depois que eles costuram várias luzes de Natal na barriga dela e fica brilhante ali, uma parada maneira. Tem o cara fazendo aquele biscoitinho de Natal, só que com a pele da pessoa, cortando no formatinho, com a pele, que eu achei bem maneiro. Eu achei a morte da amante bem doida também, que ele amarra a mulher como se fosse um peru de Natal e corta com a serra elétrica. Então tem umas mortes criativas, assim, festivas nesse filme. Mas acho que a observação final que a gente pode fazer sobre esse filme, qual que é, Karina? É um pequeno detalhe, mas uma bobaginha, assim, uma coisinha que quase passa despercebido. É que Mother Krampus não tem Krampus. O terceiro da lista se chama Krampus, o Demônio das Sombras, do original Krampus Unleashed, lançou em 2016 e foi dirigido pelo Robert Conway. Olha ele aí, de novo. Krampus Unleashed, Karina? Esse é o legal, né? Esse é o legal. Esse filme tem uma coisa que é muito interessante, que ele se passa numa reunião de família no Natal, que tem um adendo que ninguém ali se suporta. Eu achei isso muito verossímil. Às vezes acontece. Você chegou a ver o Krampus bom, do Michael Dougherty? Ainda não.
Assiste, porque ele é bem isso. Esse filme é outro que começa com um paredão de texto explicando uma história de Velho Oeste. Quando começou com o Velho Oeste, eu já falei, não, outro filme de época. Mas ele pelo menos é autoconsciente o suficiente pra falar que a história acontece depois e não especifica um tempo direito. Mas fato é que ele tem uma introdução que se passa em algum momento do passado, porque eles gostam de fazer esses prólogos de época que não fazem sentido em filme de orçamento baixo. E aí é um monte de cara seguindo uma lenda de que no meio do deserto tem enterrado um grande tesouro que um cara alemão enterrou. Sempre os alemão, né? É do mesmo cara, Robert Conrad. É o mesmo vibe do Mark Poloni, que coloca alemão nazista de vilão em todos os filmes dele. Esses caras são tudo o mesmo cara. Mas aí os caras encontram esse tesouro e é um pedaço de carvão mágico que, se você joga no fogo, invoca o Krampus. Pelo menos, esse filme tem um Krampus. Tem. É um Krampus que parece mais um pé grande do que um Krampus. Mas é um Krampus. Mas tem uma criatura ali que é invocada e que mata os outros. Não, as mortes desse filme são bem legais. Esse filme foi o ponto alto da lista, com certeza. Com certeza. Eu gosto muito de ver a galera fazendo efeito prático na raça. É uma parada que eu gosto de verdade. E nesse filme tem muito. Tem o cara morto no chão com as entranhas pra fora. Tem um monte de machadada, umas mortes assim que são bem maneiras mesmo. O Krampus arrancando o braço e cabeça das pessoas, que é meio bonecão, mas é legal de ver, né? Uma coisa meio show do gore, assim. Segunda vez que falo de gore nesse vídeo, mas beleza. Mas o próprio Krampus é uma fantasia maneira ali, que no fim das contas esse é um filme que, apesar dele ter lançado em 2016, eu achei ele muito vibe de filme anos 80, que é aquelas trecheira bem podre mesmo de homem fantasiado matando gente na floresta, sabe? E feito com um orçamento muito baixo, mas que pelo menos tem um coração ali, sabe? Tem uma... O filme tem personalidade. Tem uma personalidade. Você vê que a galera tá fazendo ali na raça porque gosta e tá se esforçando e não tá fazendo de qualquer jeito, tá fazendo o que dá. Pô, isso dá um quentinho no coração. A gente gosta. Eu achei os personagens desse filme bem engraçadinhos até, porque tem uns personagens bem peculiares. Você tem o vô da família, que tem um terreno onde a galera fala, aqui a gente encontra ouro. Isso nunca é relevante na trama, mas o vô é interpretado pelo cara que faz o padre bêbado no Krampus Origins. Então, igual o Mark Polônia, ele tem um amigo que tá nos filmes dele. Tem os caçadores de pé grande, são os caras da teoria da conspiração, que tem umas cenas engraçadas de verdade, assim, tipo, quando um caçador descobre que o outro quer matar o pé grande que eles estão caçando, eles começam a ter uma discussão sobre a moralidade de matar o pé grande, que é uma espécie que provavelmente vai entrar em extinção se eles fizerem isso, e eles começam a falar da teoria da seleção natural de Darwin, só que eles estão falando tudo errado. É engraçado. E tem a melhor personagem, que eu, de verdade, eu não consigo entender a escolha desse nome, porque não tem uma piada pra justificar esse nome, mas é a mina fodona da cidade que chama Bonnie Tyler. I need a hero. Os caras não... Será que eles só pensaram, tipo, preciso de um nome pra personagem? Aí por algum motivo veio o Bonnie Tyler na cabeça, eles não associaram com a cantora e só colocaram e foi isso? Cara, se tu bota uma personagem no seu filme que chama Bonnie Tyler, no mínimo uma piadinha com Total Eclipse of the Heart tem que ter, cara. Deve ser porque ela tem uma música de Natal, né? Mas que todo mundo tem uma música de Natal. Simone também tem. Simone tem um álbum de Natal. Mas é engraçado também que a Bonnie Tyler, ela é apresentada como essa personagem fodona, mas ela é completamente inútil na trama. Mais nada. E aí a Bonnie Tyler é apresentada como uma especialista, mas quem resolve as coisas no final nem é ela. Ela só leva a galera pra outro especialista, que é um senhorzinho centenário lá que tava no prólogo. E ele, por algum motivo, sabe muito sobre Krampus e explica como funciona. Que, aliás, a mitologia do Krampus aqui não tem nada a ver com o Natal, né? Não, podia ser bodas de ouro dos avós, que não ia fazer diferença nenhuma na história. Mas é um filme que até que tem umas viradinhas legais ali, tipo, tem personagens que pareciam ser muito relevantes pra história, que o Krampus só mata sem cerimônia nenhuma na metade, em umas cenas que são meio chocantes até, isso eu achei bom. E no fim das contas é um filme trecheiro, é um filme que não precisa fazer sentido. No final termina com eles inventando que se eles enterrarem o Krampus, ele para de atacar eles porque ele volta pro inferno. Então eles explodem uma mina em cima da cabeça do Krampus, beleza. Mas aí aparece um Krampus bebê que ataca o moleque no final do deserto. Você só fala, beleza, show, é um Krampus bebê, por que não? Mas o visual do filme tem uma fotografia merda, como sempre, mas foi uma parada que eu achei legal. Porque eles brincam um pouco com a concepção de filme de Natal. Porque todo filme de Natal é essa coisa tipo dezembro, nevando e tal. Mas não, eles fazem um filme de Natal que se passa na região do deserto lá, das Califórnia, ou sei lá que porra, que não tem neve. Então é só tipo, começa tocando um cover de Let It Snow com a família andando no deserto, tipo, com um sol, e é só isso mesmo. A última coisa que tem pra comentar desse filme é que isso talvez seja uma coisa do diretor, que é
preocupante também, mas tanto nesse filme quanto no Krampus Origins, que ele escreveu, tem um personagem que fica observando uma outra mulher trocar de roupa pela janela, sem ela ver. Então o Robert Conway é um diretor que claramente é a favor do voyeurismo. Tem que ver isso aí. Tem que não ver, né? Tem que não ver isso aí. Tem que respeitar a privacidade das pessoas. Então, Karina, você já tinha achado Mother Krampus muito ruim, né? Conta um pouco pros fãs da trecheira da sua reação quando eu liguei o próximo filme na lista, ele era Mother Krampus 2. Eu coringuei, eu levantei, eu falei que eu não queria, que eu já tinha sido obrigada a ver um filme chamado Mother Krampus, que não tinha Krampus, e aí ele meteu um Mother Krampus 2, e eu fiquei puta, eu falei que eu estava com ódio de cinema, que eu odiava cinema underground. Que você só ia ver filme da Marvel. Que agora eu só vou ver filme da Marvel e da DC, que agora eu só vejo filme com milhões de orçamento, com um hominho fantasiado soltando poderzinho pela mão no ar. Mas passou. Eu respirei, me acalmei e eu fiz as pazes com o cinema underground e continuo aqui. E o Mother Krampus 2 foi bom? Cara, Mother Krampus 2 tem uma cena de pelo menos uns 5 minutos de uma performance bem mequetrefe de uma drag. Então, assim, já me conquistou. Quando eu vi que tinha uma drag ali, que faz umas piadinhas, eu gostei. Eu me envolvi com o filme. O problema é que ele é muito chato. Então, assim, a minha empolgação, ela foi moída muito rápido. Outra pergunta relevante. Mother Krampus 2 tem Krampus? Não tem Krampus. Outra coisa curiosa sobre Mother Krampus 2 é que, igual o primeiro Mother Krampus, esse não era o nome original do filme. O nome original parece que era Lady Krampus. Ele é um filme que saiu em 2018 também, e ele também é da ITN Distribution, o que me leva a pensar que talvez esses nomes de Mother Krampus seja a ideia da ITN, a distribuidora, e não da produtora original. Porque parece que é a ITN pegando esses filmes natalinos de assassino e tentando vender como uma franquia de Krampus que não existe. Mas é isso, né? O Krampus, nesses filmes que a gente falou aqui, já foi Demônio Palestrinha, já foi Bruxa, já foi Pé Grande, agora ele é um assassino slasher, que é um Leatherface com desconto. Qual é a trama de Mother Krampus 2, você lembra? É uma véia doida que fica perguntando para as pessoas se elas foram boas ou más, e aí ela fica obcecada em matar as pessoas que foram más. E aí tem uma cena muito engraçada que ela pergunta pra drag, e aí, você foi boa ou foi má? Ela falou, cara, eu fui presa porque eu me ofereci pra fazer sexo oral num policial em troca de cocaína. Eu achei engraçado, é meu tipo de humor. Não tem muito o que comentar da parte técnica desse, né? O som é horrível, como sempre, a fotografia é horrível, como sempre. Eu acho que eles tentaram meter esse tema bem clichê de filme de Natal, que é colocar tudo em verde e vermelho, mas também nem fizeram isso muito bem também. E, no fim das contas, ele é um filme slasher que tem um assassino bem escroto com uma máscara vagabunda que demora muito pra matar alguém. Mas pelo menos o filme cumpre a sua função social de ser um filme slasher e entrega umas mortes decentes. Tem umas coisas meio básicas ali de machadada, mas tem umas coisas mais criativas, tipo uma cena que ele mata uma mulher com um patins de gelo, tem aquela parte afiada assim. É bem legal, é bem feito. A trama mesmo são essas 4 mulheres que estão fazendo um serviço comunitário de caridade, e aí as 3 têm que passar de casa em casa pra falar com as pessoas que estão nessa lista, e elas acabam na casa que a assassina entrou e matou todo mundo no começo do filme. O problema é que grande parte do filme são só elas conversando com a assassina, cantando pra assassina, sem saber que ela não é a mulher que elas têm que entreter ali, porque essa mulher tá morta já. Cara, o grande problema, não só desse filme, mas eu acho que da grande maioria da lista, é que eles passam muito tempo numa falação entre personagens que você não se importa. Toda hora que você acha que vai acontecer alguma coisa, eles colocam uma coisa a mais na trama pra desviar da trama slasher. A agente social que tá cuidando deles ali e a mina que bebe 2 cervejas e fica bêbada por metade do filme, elas saem pra dar um rolezinho de carro pra comprar um negócio numa farmácia, aí começam a contar umas histórias tristes de vida ali de Natal, e depois volta pra casa pra descobrir a galera morta, assim, mas tipo, completamente desnecessário. E acho que esse é o problema do filme também, porque ele é exatamente o que você acha que ele é. Quando elas entram na casa, você já pensa, essa mulher assassina vai matar a galera. E é isso. Só que demora 1h20 pra chegar lá. No fim, sobrevive a menina bêbada e a drag, e elas são salvas por uma mulher policial que eu não sei se era uma personagem que já tinha aparecido antes ou não, porque eu não lembrava, eu não me importava. Só chegou uma mulher lá e falou... Você está presa, mãos ao alto. Nós estamos acompanhando ela há muito tempo, porque ela fugiu de um sanatório que pegou fogo. Caralho, nem pra eles meterem uma reportagem, tá ligado? Que é o mais básico. Só tem uma coisa aqui que a palavra Krampus nem foi dita nesse filme.
Mas você parte do princípio que o filme chama Mother Krampus 2, e aí é um filme slasher de assassino mascarado. Você imagina que a máscara vai ser uma máscara de Krampus, né? Que assim, eu sou um slasher de Natal, eu vou pegar uma fantasia de Krampus e vou matar os outros. A máscara é um negócio horroroso. O último filme dessa lista, curiosamente, a gente tem em DVD aqui, se chama Krampus, o Acordo, de 2015, novamente dirigido por Robert Conway, o grande. Isso aqui chegou pra gente na caixa postal, tem tipo mais de um ano já, mas é isso, gente. Se vocês querem enviar DVDs pra gente ou dar uns presentinhos pra gente de Natal, tem a nossa caixa postal aí na descrição do vídeo. Faça como a pessoa que enviou Krampus, o Acordo pra gente. E agora a Karina vai trapacear porque ela tá lendo a trama na parte de trás da capa do DVD e tá achando que eu não tô percebendo. Karina, fala aí nas suas palavras qual é a trama de Krampus, o Acordo. Considerada por muitos ao seu redor uma garota estranha, Zoe possui um amigo imaginário, mas não se trata de um amigo comum. Estamos falando de Krampus. Não, esse filme a gente tem que dar um crédito pra ele, porque ele tem Krampus. Ele tem, de fato, tem um Krampus. É um Krampus feio. É horrível. É um Krampus feio. É o pior Krampus Krampus dessa lista. É o Krampus mais feio que eu já vi na minha vida. Com certeza. Mas pelo menos tem, né? Mas basicamente a trama desse filme é a trama de criança amaldiçoada que quase não tem Krampus, mas pelo menos tem um Krampus. A menina, que é meio que a vilã principal da trama, é uma atriz muito ruim. E ela mora com uma personagem que é a mãe do ano, que é a mãe que tranca a filha no quarto pra ir transar com o cabeludinho. O que acontece? A menina fica puta com os adultos que são malvados, e ela tem uns bonequinhos de lã lá de Krampus que ela usa pra fazer um voodoo, e aí o Krampus de computação gráfica aparece pras pessoas e faz elas entrarem em combustão espontânea. Aí eu te pergunto, Karina, se ele não está fisicamente atacando a pessoa, por que tem que ter Krampus nessa história? Por que a menina não pode só atacar as pessoas por combustão espontânea? Porque Krampus, o acordo, vem de mais do que a maldição do foguinho. Qual é o acordo em Krampus, o Acordo? Mas aí a protagonista do filme é uma psicóloga infantil que trabalha com a polícia e ela quer entrevistar essa menina que os pais morreram num incêndio esquisito, os pais adotivos. E a menina parece que é traumatizada, ela tem que descobrir o que aconteceu com os pais dela. Só que nisso ela vai descobrindo que a menina é sobrenatural e o filme tem uma estrutura meio episódio de Arquivo X que eu nem achei de todo ruim. A investigação dela, quando ela vai vendo o passado da menina, outros lares que ela estava antes dela ser adotada, e ela descobre que nos anos 90 ela morava com uma família e ela era criança 20 anos atrás também, ela nunca envelheceu, vai descobrindo uma coisa sobrenatural ali lentamente. Isso eu achei que foi um mistério bem construído. Uma pena que o filme no final não faz sentido nenhum. Eu amo que o Krampus parece o Tiranossauro Fanho. Não, o efeito do Krampus é horrível, ele é tipo claramente uma computação gráfica de stock footage que eles colocaram ali, tipo, fazendo uns movimentos aleatórios e foi isso. E tem uma reviravolta no final que é bem óbvio, você lembra da reviravolta? A reviravolta é que a menina tá morta o tempo todo e ela é a irmã da protagonista, que a protagonista fez um pacto com o Krampus quando era criança e matou toda a família dela. Ah, talvez esse tenha sido o acordo. Olha só. Mas aí tem essa reviravolta óbvia e que meio que tira todo o sentido do filme. E, de novo, é um filme que tem pouquíssimo Krampus e a maior parte você fica acompanhando o drama interpessoal da protagonista com o policial careca, que é amigo dela. E depois do Krampus de 2013 e a continuação deles que eu falei aqui no canal, eu já cansei de filme de Krampus estrelando um policial careca que tem problemas de relacionamento. Acho importante a gente salientar também que esse filme, ele conseguiu a proeza de, dentro dessa lista magnífica, ser o que tem o pior visual. Tem uma fotografia toda estourada, uns negócio branco, horroroso. Fora o Krampus, que a gente já falou a beça aqui, mas vou ressaltar mais uma vez que é o Krampus mais horroroso que eu já vi em toda a minha vida. Ah, e a gente também vale ressaltar que nesse último filme do Krampus tem uma cena que a gente escapou por boa parte dessa maratona, mas no final teve, claro, a cena do Krampus transando. A gente nem precisava falar dela aqui, mas... Não, mas é porque trauma bom é trauma compartilhado. Então, pra encerrar o vídeo agora, vamos pro que a gente sempre faz no final, que é... Karina, qual foi o seu filme do Krampus preferido? O do Pé Grande, com certeza. Não tem nem competição. Não tem... Ele foi o único que foi levemente divertido. Foi o único que foi um filme, é. E foi essa coisa que eu falei, bem vibe, filme trashão anos 80, achei divertido. Foi divertido mesmo. Pior, essa é mais difícil. Não, o pior aqui é acirrado, mas pra mim foi o primeiro que eu nem consegui terminar de ver. É, pode crer. Foi muito chato. Sim, o primeiro foi muito chato, acho que ele foi o pior disparado. Porque os outros ainda tem minimamente alguma coisa que dá pra ir salvando, assim, de leve, mas tem uma coisa que dá pra salvar que te prende interesse minimamente. O primeiro, ele é só chato, muito chato, insuportável.
Sim, eu concordo. Os dois Mother Krampus, apesar de não ter Krampus, tem umas cenas slasher boas de vez em quando. E o último Krampus lá da menina com a pirotecnia, ele é tão bizarro, tão absurdo, a trama dele que não faz sentido, que dá pra entreter, shitposting. Agora, o primeiro não dá, o primeiro é muito chato. Mas é isso, gente, esses foram os outros filmes de Krampus que faltavam aqui no canal. E, Karina, qual é a sua reação quando eu falo que saíram mais 2 filmes de Krampus esse ano? Não, tá de sacanagem. Saíram 2 filmes de Krampus esse ano? O nome original dele é Krampus The Reckoning. Reckoning é acordo? Eu ia falar que Reckoning é reconhecimento. Tipo, eu não tenho ideia. Eu não sei o que é Reckoning. Reckoning pra mim é tipo acerto de... ok, é isso. Sabe por quê? Foi porque os caras meteram o curso de inglês aqui, porque Reckoning é acerto de contas, que pode ser um acordo. Mas não é isso, é porque Reckoning, a galera fala Day of Reckoning, é tipo Armagedon. Então, na verdade, ele quis dizer seria uma coisa tipo Krampus Apocalipse. Mas os caras meteram como Krampus o acordo. Assistiram o filme, né, Val? Não se deram o trabalho, né? Eles olharam a capa, jogaram Reckoning, óbvio que eles Krampus o acordo. Ninguém assistiu Quem queria ver essa merda? Tipo, essa capa é horrível.